agora que a última vez que eu falei com vocês, eu falei que eu acho que um dos maiores temas aqui em Portugal é a imigração, assim, é um tema que acho que depois da pandemia, assim, quando a pandemia ali melhorou, a migração teve esse boom, assim, e que já veio começando, já havia começado, mas depois aí da pandemia explodiu. E eu acho que aqui em Portugal é um assunto muito debatido, assim, tanto pelos portugueses quanto pela a comunidade que é imigrante, assim. Eu tô aqui vou fazer 8 anos, então já é um tempo, assim. E essa mudança que foi aprovada hoje, ela é isso, né? Ela mexe muito mais a partir de hoje, né? Quem já está aqui e já tem uma situação regular, assim, não tem muita mudança, né? Assim, eu já estou aqui há 8 anos, então para mim é um processo totalmente diferente. Mas uma coisa que eu escuto de muito relato aqui é muita demora, né? Para essa autorização de residência. A autorização de residência demora muito. Antigamente, eu cheguei aqui em 2017, antigamente demorava menos de um ano. Hoje em dia, eu escuto pessoas que estão há 2 anos esperando a autorização de residência, a documentação chegar. E também do reagrupamento familiar, que eu acho que muita gente utiliza como é que a gente pode dizer, esse direito, né? Porque estava na lei, era um direito, assim. E se a gente lembrar, acho que a comunidade brasileira afeta muito por conta do acordo de Brasil e Portugal, né? Que, querendo ou não, os brasileiros têm direito de ter os mesmos direitos aqui em Portugal, né? Sim, tem a comunidade dos países de língua portuguesa que, em tese, né, ou pelo menos até aqui, estabelecia algumas vantagens ou alguns diferenciais para esses países, no caso Brasil e Portugal. O Estatuto de Igualdade, ele trata principalmente de Brasil e Portugal, né? Tá. Ele até não engloba tanto os outros países, Tá. assim. Então acaba que tem essas facilidades, assim. Porém, na minha visão, o que eu converso com os portugueses, assim, eu acho que o problema, e que infelizmente isso foi, a aprovação de hoje foi uma vitória do Chega, né, que é o partido de extrema-direita, aqui, com a coligação que tá no poder, que é no centro-direita, é uma vitória, assim, e Portugal teve uma tradição muito de governo de esquerda nas últimas décadas, só que a imigração eu acho que realmente é um problema, assim, por tudo que ela acarreta, assim, os problemas do custo de vida, daí tem a inflação, e querendo ou não, acho que liga o problema da imigração são a questão do Oriente Médio e das guerras, assim, que acaba que Portugal, da Ucrânia, essa semana, por exemplo, eu até conheci 2 ucranianos que me contaram que estavam aqui em Portugal por conta da situação da Ucrânia e etc. E a gente sabe que Portugal é um país que facilitava muito, né, a vida de imigrantes, né, para a imigração, assim. Então, eu acho que... E daí tem uma reclamação, eu acho, dos portugueses mesmo Eu vou dizer um exemplo da minha experiência, assim. As pessoas do Oriente Médio que eu conheço, assim, eles não são muito... Eles acho que não gostam de se integrar muito ao país, sabe? Entendi. Eles não falam português, não fazem questão de falar português e também não falam inglês, e daí eles querem falar o idioma deles e eles querem que as pessoas entendam, sabe? Isso eu já vi inúmeras vezes, assim. Então eu acho que também é um assunto muito complexo, né? Mas eu acho que tem dessas pessoas talvez não se integrarem tanto ao país, porque tem uma coisa que se fala assim, que as pessoas vêm para Portugal, ficam 5 anos que precisa tirar a cidadania e daí vão embora, assim, né? O Portugal, né? Porque aqui é mais difícil fazer dinheiro, é um país que tem muitos problemas e tudo mais. Então eu acho muito mais complicado. Talvez seja a porta de entrada para a Europa, vamos dizer assim, que eles conseguem ter facilitado em relação a outros países, para que você citou cidadãos do Oriente Médio, poderia ser da Ucrânia, como você mencionou, para que eles possam ter essa cidadania e viver em algum outro país da Europa. É um relato que eu escuto muito aqui, e eu acho que no nosso caso brasileiro, assim, a gente tem a não barreira do idioma, né? Por falar o mesmo idioma, acaba que muitos brasileiros vêm para cá por essa facilidade. Eu venho para cá para estudar, por exemplo, assim, mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo eu acho que precisa ter um controle, assim, porque do jeito que estava, também estava muito complicado, assim, é preciso ter, eu acho, um controle, mas é muito complicado, é uma questão muito complexa, né, por isso que eu acho melhor analisar cada caso um caso, assim. Danilo, é complexo. Uma dúvida, a proposta foi aprovada pelo parlamento, né, foi hoje a aprovação, correto?
Sim. Isso agora passa pelo presidente, né? Pelo Marcelo Rebelo de Sousa. Ele tem aí um período para sancionar ou não esse projeto. Já tem alguma tendência aí em Portugal? O que se fala? O que o presidente poderia fazer? E no caso de ele não sancionar o projeto, quais seriam os trâmites daqui para frente? O presidente Marcelo, ele é muito querido pelo que eu vejo aqui, ele é muito querido, mas ao mesmo tempo a imagem dele já está muito desgastada, assim, né? Ano passado, quando teve a troca do primeiro-ministro, eu acho que a imagem dele acabou ficando mais desgastada ainda, assim. Ele tem, acho que, se eu não me engano, agora 20 dias para ver se aprova ou não, assim, mas eu acho que ele está numa situação bem complexa, porque o parlamento que se formou agora nas últimas eleições deu uma vantagem para a direita e centro-direita, e é isso, é política, né? Eu acho que talvez a tendência deles seja aprovar, porque eu acho que a imigração é um tema muito que os portugueses demandam muito aqui, é um tema que eles... Só que ao mesmo tempo, em contraponto, a imigração sustenta esse país, assim, então é uma sinuca de bico, assim, né? Tem muitos imigrantes e muitos imigrantes trabalham em todos os tipos de emprego aqui, não existe mais muito isso, mas Portugal é um país que se sustenta basicamente com os imigrantes hoje em dia. Mas é importante tu dizer isso, Danilo, porque sim, tem atividades, né, que os próprios portugueses não querem fazer. Isso é relativamente comum em vários países da Europa, né, em que os imigrantes acabam fazendo algumas atividades, sejam elas mais braçais ou de auxiliar de cozinha, que os imigrantes tendem a fazer. Não sei se eu estou fazendo uma análise equivocada, mas é isso, né? Tem atividades que são próprias dos imigrantes nesses países. Por exemplo, uma das coisas que está no projeto que foi hoje é do visto de trabalho, né? Que na teoria mudou e que antes qualquer pessoa poderia pedir o visto de trabalho e agora só pessoas qualificadas. Daí, esse qualificadas é interessante, né? Não para dizer no mínimo, assim, seria alguém com formação, seria alguém com ensino médio, ou uma pessoa só com ensino médio não seria qualificada, assim. Eu acho que sim, existe como todos os países e os imigrantes, talvez eu hoje vejo mais em dia, assim, como uma fase que tu começa, sabe? Tu começa no emprego, assim, de vendedor, de mercado, e tu vai se colocando no mercado e indo para a tua área ou para a área que tu aprendeu, uma nova área, assim, etc. Mas eu acho que sim, esses trabalhos, assim, sim, mas principalmente para imigrantes que estão recém-chegados, assim, imigrantes que estão aqui há, sei lá, menos de 2, 3 anos, assim. E eu acho que, ao contrário, eu acho que nós brasileiros, em muitas áreas, somos muito mais avançados que os portugueses, assim. Por exemplo, a gente que é da comunicação, eu sou jornalista, mas o que tem de brasileiro aqui que trabalha com TI é impressionante, assim, sabe? Ao mesmo tempo, a área tecnológica é uma área que o Brasil como muitas outras, é muito mais avançado e muitos brasileiros têm oportunidades aqui. E se você pudesse resumir para a gente, que a gente também já está com o tempo apertado, as medidas foram bem recebidas, você falou ali, né, do governo ser centro-direita e mais o partido de ultradireita, as medidas foram bem recebidas em geral pelos portugueses? Eu acho... Olha, não tinha pensado nessa pergunta, mas eu acho que eles querem alguma mudança. Eu acho que pelo menos é uma atitude. Eu acho que eles talvez estão apostando para ver qual vai ser, sabe? Eles estão tentando, assim, porque eu acho que como eu penso, não é só a imigração em si, são os problemas consequentes, assim, né? E então, como eu vejo que isso é uma questão, assim, da imigração aqui, eu acho que pelo menos é uma mudança. Talvez soe muito negativo, ou talvez... Danilo? Não, desculpa, PG. Não, imagina, pode concluir, Danilo. Tu estava num raciocínio ali, eu acho que eu acabei te interrompendo meio sem querer, por favor. Não, eu acho que é isso, que eles estão esperando alguma coisa e, querendo ou não, esse governo fez alguma coisa. Pode ser um desastre, pode ser muito ruim, claro. E é muito complexa essa... Porque esses qualificados aí, por exemplo, me pega, né? O que seria um trabalhador qualificado que não seria, né? O que eu queria a tua leitura, brevemente, Danilo, é sobre... Claro, tu disseste que tem aqueles países que são do Oriente Médio, e que aí tem uma dificuldade ou até uma falta de vontade em alguns casos, pelo que tu disseste, de se integrar à comunidade do país. Mas quando a gente fala dos brasileiros, o Brasil faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa, enfim. Eu queria que tu explicasse pra gente sobre os impactos que devem ser para o imigrante brasileiro mesmo, né? Para as pessoas que querem ir agora. Isso que acho que não ficou ainda tão evidente, tão claro. Porque os brasileiros são mais integrados à comunidade, me parece, né?
eu acho que os brasileiros se integram, assim, né? Eu acho que a gente fecha o nosso grupo, assim, e acaba pelas coincidências culturais, pela nossa cultura, a gente acaba se unindo mais, assim. Bem, em Portugal, eu cheguei aqui em 2017, quando essa onda de imigração estava no início, assim, a gente não via tantos brasileiros, assim, mas eu acho que tem oportunidades, tem muitas coisas boas, mas eu acho que cada vez mais tem que vir mais programado, assim, né? O euro também tá, infelizmente, muito caro, o real está muito desvalorizado, mas eu acho que em programação, assim, porque se a pessoa vem e consegue um emprego, consegue ficar tudo certinho, é muito fácil. É só realmente se a pessoa não consegue se regularizar, assim. E eu acho que acaba tendo oportunidades, mas não é fácil. Estamos aqui no Gaúcha Mais recebendo o jornalista Danilo Pedraza, gaúcho, que mora lá em Portugal, nos ajudando a entender um pouco do contexto, de que forma foram recebidas as medidas que repetimos aqui, né? Passaram pelo parlamento, mas ainda tem uma chancela por parte da presidência. Danilo, obrigada pela tua participação e uma boa tarde. Aí, boa noite já para ti? Quase boa noite, 7h30. Tá bem, boa noite para você aí. Obrigada.